Bem, então vamos dar início aqui à sessão livre. Está aparecendo aqui um negócio que está me atrapalhando, desculpa. A sessão livre número 10, ela... Vou compartilhar aqui. Ela se intitula Arquiteturas Contemporâneas no Brasil, arc.com.br, projeto plural 1, porque, na verdade, foram 2 mesas. Queria esclarecer que, de antemão, eu agradeço aos colegas que compõem essa mesa. Esse trabalho da gente começou já há algum tempo, né? Então, na verdade, a culminância dessa mesa é aqui, no evento. Queria parabenizar também o pessoal do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP. Não é fácil, né? Organizar um evento grande desse, ainda mais online. Então, são, de fato, muitos desafios. E nós, né, como professores do curso de arquitetura, esses programas de pós-graduação, agradecemos também dessa oportunidade de nos encontrarmos e promover esses intercâmbios, né? Então, na verdade, esse grupinho aqui é um pouquinho maior, né? E ele se dividiu em 2 mesas, e amanhã, nesse mesmo horário, nesse mesmo bate-local, estaremos também ampliando, expandindo essa reflexão, tá bom? Então, o objetivo é estabelecer uma agenda para a discussão da arquitetura contemporânea no Brasil e sua heterogeneidade, buscando articular interpretações sobre as intervenções nos espaços à luz de uma perspectiva teórica, histórica e crítica, enfatizando a existência de uma pluralidade de experiências projetuais. Então, esse é um pouco o mote, né, das 2 sessões livres, a ideia de um projeto plural, em distintas realidades socioespaciais do imenso país, muito bem demonstrada no processo eleitoral. Então, de alguma maneira, né, a cultura arquitetônica contemporânea no Brasil produz e reproduz essa atual conjuntura histórica e social, que se caracteriza por uma diversidade de abordagens, teorias e práticas arquitetônicas. Então, a mesa é composta sempre preconizando essa heterogeneidade, que está revelada, expressa também na origem dos pesquisadores, das universidades, tentando ter uma abrangência geográfica bem grande. E aí, as comunicações, os resumos expandidos, né, tomam essa forma um pouco de ensaio crítico, buscam expor inquietações, algumas coisas, inclusive, em construção, acerca desses objetos de estudo. E a ideia também é evitar visões binárias, entendendo os 50 tons de cinza que pode existir aí entre... Aqui deu uma desconfigurada no meu arquivo, natureza-cidade, cultura e natureza, antigo, novo, individual, coletivo, enfim, essa é um pouco a ideia, tá? E aqui, na verdade, esse coletivo cresceu no Enam Park de 2020, que se realizou em 21, estava um grupinho muito Clube do Bolinha, e aí a gente deu uma diversificado, que foi super importante, né? Então, a ideia é que a gente acabou que não se deu conta disso a princípio, né? E foi muito importante aí essa diversificação também, para que a gente também não seja incoerente com a nossa proposta, né? Então, o grupo eu, o Ricardo Paiva e o Bruno Braga da UFC, um gaúcho no Amazonas, o Marco Cereto, um pernambucano, eu sou pernambucano também, tá? No Ceará, o Fabiano Sobreira, pernambucano em Brasília. A Luciana, ela é de vários lugares, né, Luciana? Inclusive com raízes aqui no Ceará. Nem consegui identificar bem onde ela nasceu. Depois ela pode dizer. O Eu Sérgio, nasci em né, Brasília mesmo. pronto, Candanga. O Sérgio, do Rio Grande do Sul, a Mônica, de São Paulo, o Márcio, de Natal, do Rio Grande do Norte, a Manuela, paulista, mas na UFAL, o Fernando, pernambucano, e o Hugo, de São Paulo, né? Então, a ideia também é que esse
Essa mesa ela tem desdobramentos, de fato, ela já teve alguns desdobramentos, um deles, depois o Hugo Sérgio pode falar melhor, o próprio Fernando, uma disciplina que eles conseguiram ofertar juntos, né, tratando da questão do tema da arquitetura contemporânea. Eu e o Márcio Valença estamos organizando também um livro que conta com capítulos de vários colegas, né, do Brasil inteiro, e algumas contribuições internacionais, e também uma ideia de se organizar meio em núcleos, né? Então, nessa história, a gente também já submeteu a um edital, tentando reunir mais gente, e nesse edital entrou colegas de Minas Gerais e também do Rio de Janeiro. Então, a ideia é meio que ir formando um pouco uma rede. Aproveito para convidar quem tiver interesse a tratar sobre o tema, entrar em contato, né? Compondo aí esse grupo. A ideia é criar, inclusive está previsto lá no projeto que foi submetido, criar fóruns de discussão que busquem produzir, agregar e sistematizar possíveis chaves de interpretação sobre a temática. E a apresentação de hoje, né, dessa mesa, vai contar com essas intervenções, né, a começar pelo Fabiano Sobreira. Não faz sentido eu ler o título, né, depois cada um vai apresentar, e também vai ser apresentado nessa sequência. Obrigado mais uma vez aí para os meus colegas, que alguns eu só conheço virtualmente, e gostaria muito que a gente tivesse a oportunidade de ter um evento presencial e, como diz aqui no Nordeste, dar um cheiro no cangote. Por favor, Fabiano, está contigo. Obrigado, boa tarde, pessoal. Bom, já vou compartilhar aqui. Acho que está visível aí para todos. Bom, é uma satisfação fazer parte desse grupo tão diverso, tanto do ponto de vista geográfico, temático e abordagens. Uma das contribuições que eu tenho tentado trazer nessas trocas é a perspectiva de que o contemporâneo ele se configura não apenas do ponto de vista material, do construído, mas também do potencial das ideias. E, nesse campo, a discussão dos concursos acaba ocupando um lugar de interesse também. E, para essa sessão, eu trago uma das perspectivas possíveis na reflexão teórica sobre o concurso, que discute a formulação das perguntas, né? Se a gente imagina que o projeto é uma resposta a uma demanda, como se faz para discutir a formulação da pergunta que gera como resultado o projeto? É por isso que eu propus, de uma maneira mais ampla, esse título: Política, Arquitetura e Potencialidades Urbanas, ou sobre como formular questões para problemas complexos, que eu falo especificamente de escalas maiores, de dinâmicas um pouco mais complexas. Então, se os projetos em situação de concurso são respostas potenciais para um determinado problema, quais premissas deveriam orientar a formulação da questão? É dessa inquietação que eu procuro partir. É sempre bom, eu sempre, quando vou trazer essa discussão do concurso, eu acho importante lembrar que a teorização desse tema, ela tem bastante tempo, e eu acho que uma das principais referências da teorização dos concursos é Quatremère de Cancy, quando na enciclopédia metódica já dedicava um capítulo ao concurso, não só para explicar o que é o instrumento, mas toda a dinâmica e as intrigas e os conflitos envolvidos na questão. Então, eu gosto sempre de trazer essa reflexão que ele já apresentava lá em 1801. A ideia do concurso é uma dessas ideias que, por sua simplicidade, faz parte do senso comum. Mas, como todas as ideias desse gênero, são simples apenas em seus princípios. É uma ideia simples, pois se aproxima do conceito geral de justiça. É uma ideia complexa, pois a jurisprudência do gosto, sobre a qual se baseiam os julgamentos, nada tem de racional, surgindo então a dificuldade. Que regra seguir para ser justo? No livro Dinâmicas do Jogo, eu tento sintetizar esses conflitos de interesse, pelo menos nesses três universos, entre aqueles que competem, entre aqueles que promovem e organizam, e entre aqueles que julgam, imaginando que o concurso busca esse encontro, esse equilíbrio, né, a interseção entre essas múltiplas visões. Mas é importante entender que dentro de cada esfera dessas, há uma complexidade de subesferas e microdinâmicas
elas não são tão estanques como parece. Então, esse diagrama, que parece ser uma síntese, ele esconde por trás uma série de outras complexidades. Em especial, se a gente considera que uma das características da maioria dos concursos de projeto é o anonimato, é a ausência do diálogo direto, e o que é fundamental para garantir determinadas premissas, como isonomia, impessoalidade, e, em grande parte, a ideia do processo democrático, que concentre não nas pessoas, e sim nas ideias. Daí vem essa primeira questão, né? Se o diálogo inicial numa situação de concurso ele precisa ser anônimo, se eu não posso ter esse contato pessoal, como é que eu faço para formular essa questão de uma maneira o mais próximo possível da complexidade que o contexto demanda? Daí é que vem esse documento, né, que para aqueles familiarizados com o ambiente do concurso conhecem, que é o termo de referência. E se a gente for resumir, né, sintetizar, é a questão que é formulada. A questão dos concursos é formulada por meio desse termo de referência. Então, ele descreve o desafio a ser transformado em respostas projetuais. E ele contém essa contextualização do problema, as premissas e as diretrizes do projeto. E daí vem esse desafio, que é um pouco a proposta dessa reflexão que eu trago. E como é que a gente faz, então, para sintetizar problemas complexos? E se, além de complexos, esses problemas são dinâmicos? Bom, a ideia do concurso enquanto convocação pública e democrática, ela é ao mesmo tempo desejável, mas também complexa. Como o próprio processo democrático, como a gente sabe, tem vivenciado no campo da política. Então, é preciso reconhecer e administrar os conflitos, sejam eles concretos ou potenciais, para que o sistema não seja fragilizado. No caso de problemas de grande complexidade, e é o que eu trago como referência aqui, as intervenções urbanas, que são marcadas pela presença de múltiplos atores, com interesses, em alguns casos, conflitantes e com apropriações dinâmicas sobre territórios em múltiplas camadas, e a gente está falando aqui das camadas sociais, econômicas, paisagísticas, de infraestrutura, deve-se ter o cuidado para que o concurso não se apresente como uma resposta rígida e autoritária, de maneira que a intenção original, que era democrática, ela possa parecer totalitária depois da maneira como ela venha a ser implantada. Então, diante de uma realidade que demanda aproximações flexíveis, dinâmicas e participativas. E aí eu busco essa referência dessas reflexões, já que a gente está falando do campo ampliado, né, da discussão da geografia e da paisagem, quando Milton Santos, né, relembra que essa visão estática do espaço geográfico é inaceitável, porque o conteúdo técnico do espaço é, em si mesmo, obrigatoriamente um conteúdo em tempo, o tempo das coisas, que é a reflexão que propõe Milton Santos. E aí eu trago, para trazer para o campo da realidade essa reflexão mais ampla, abstrata, teórica, sobre a formulação de uma questão num concurso, eu trago um concurso recente para o Parque Igarapé São Joaquim, em Belém. Nesse caso, me falta um certo distanciamento que seria necessário a uma aproximação científica, eu diria, de certa maneira, por eu ter participado do concurso e a nossa equipe ter sido a equipe vencedora nesse certame, mas eu tento exercitar um pouco de distanciamento nesse momento. O objetivo aqui não é falar do projeto propriamente dito, mas da estruturação do concurso e a formulação dessas bases. Então, a ideia foi um concurso para implantar um parque ao longo do maior curso d'água e o maior coletor da bacia do Una, em Belém, que atravessa uma área de urbanização precária. Boa parte das comunidades relacionadas a esse parque são os EIS, Zonas Especiais de Interesse Social. Só para situar um pouco o contexto, aqui a gente tem uma visão ampla aqui de Belém. A presença da água ela é impressionante nas imagens. Ao mesmo tempo, quando a gente está dentro da cidade, a gente percebe o quanto a cidade dá as costas a essa presença massiva da água. E essa linha que corta, né, essa linha de água que corta a centralidade de Belém, no norte, ao norte da região central, é exatamente essa área objeto do concurso. São mais ou menos 4 quilômetros, que vai do canto superior direito, ali onde tem um parque ecológico, até o canto inferior esquerdo, quando a desembocadura para a Baía do Guajará. Então, aqui são algumas imagens que mostram o contexto atual e essa tensão que existe entre o urbano e o ambiental. Então, esse é o contexto do desafio apresentado no concurso. Ao mesmo tempo, buscar requalificar condições mínimas de habitabilidade àquela população,
as tensões envolvendo, inclusive, dejetos industriais, resíduos, por indústrias que existem na região, como essa imagem exibe, e a batalha diária entre a preservação e a contaminação, o lixo. Aqui são alguns registros feitos por nossa equipe já em outras visitas, e uma imagem que, para mim, sintetiza muito a potencialidade do lugar. Essa é uma imagem de uma passarela, né, ao longo do Igarapé São Joaquim, que mostra o quanto há de potencialidade ambiental no local. E esse era o grande desafio desse concurso. Um concurso que precisava formular uma questão para problemas que seriam, para respostas potenciais que seriam apresentadas, que apresenta, no mínimo, 3 perspectivas: a urbanística e paisagística, a dos usos e equipamentos e a de mobilidade. Então, o termo de referência ele traz 3 linhas que compõem as diretrizes gerais do projeto. Uma primeira que se refere às diretrizes ambientais, ao tratamento paisagístico, ao reconhecimento do Igarapé como potencialidade ambiental, aos espaços de recreação. Essa segunda linha de diretrizes que fala da necessidade de urbanização, de qualificação da arquitetura, dos elementos de infraestrutura urbana. E uma terceira linha, apresentada no termo de referência, como diretrizes gerais, que já chegam na escala mais próxima ali do usuário, falando do mobiliário, da circulação, a mobilidade urbana e sistema viário. A questão é que, nesse mesmo termo de referência, que apresenta esse conjunto de premissas, diríamos, técnicas entre o ambiental e a paisagem, há já uma demanda efetiva de que haja a efetiva participação das comunidades e acompanhamento em todas as fases de desenvolvimento do programa/projeto, desde o desenho, a execução e a manutenção. Então, o termo de referência, ele busca, pelo menos como desafio, esse equilíbrio entre diretrizes técnicas e processuais, entre infraestrutura e dinâmica social. Então, ao mesmo tempo que o termo sugere essa síntese do que se deseja enquanto espaço urbano e arquitetura da paisagem, ao mesmo tempo ele parece propor, demandar, né, que haja uma flexibilidade dessas respostas potenciais, considerando a dinâmica social e a necessidade de um processo de construção coletiva. E aí daí vem esse desafio, né? A ideia de projeto no nosso meio, ela está muito associada a respostas únicas, autorais, deterministas, estáticas, em especial quando vinculada à cultura da autoria individual e o culto à genialidade que permeia tanto o nosso campo profissional. Enquanto exercícios projetuais para situações complexas e dinâmicas, esses exercícios demandam o oposto disso, demandam uma predisposição ao diálogo e à flexibilidade, que, em geral, são associados a processos dinâmicos e coletivos. E aí esse embate, né? O concurso, no nosso contexto, ele é muito associado a afirmações autorais, quando a gente fala de projetos que precisam de uma diluição dessa autoria em torno de um processo coletivo. Aí eu vou trazer reflexões importantes contemporâneas sobre o projeto, em especial do livro Arquitetura e Política, de Montaner e Zaida Mouchi, e um trecho especificamente quando eles, nesse capítulo dedicado à discussão do urbano e ao contemporâneo, nos relembram, né, que devemos conhecer bem as perguntas às quais dar respostas, estar conscientes dos efeitos que podem ser ocasionados nessa realidade e de como essa realidade, por sua vez, vai transformar o projeto. Eu diria que esse é um dos desafios. Obrigado, André. E esse é um dos desafios do projeto contemporâneo. Além de lidar com toda a complexidade das demandas, das técnicas e a complexidade das camadas existentes, lidar com a própria diversidade e a dinâmica social desses projetos. Então, quando a gente traz de volta aquele diagrama que procura sintetizar esses conflitos de interesse numa situação de concurso, eu trago alguns diagramas que sintetizam a proposta do termo de referência, que eu acho que uma das sacadas, eu diria assim, uma das estratégias que o termo de referência buscou para suprir um pouco foi criar a ideia do primeiro passo desse projeto como um plano de trabalho. Então, ao invés de você, uma vez finalizado o projeto, você já entra com o anteprojeto, projeto executivo, entra já com um detalhamento unilateral daquela ideia, e o primeiro passo disso seja a discussão de um plano de trabalho, tendo em conjunto a participação da comunidade, da gestão pública, a comunidade, inclusive, no sentido ampliado, envolvendo não só aqueles que moram no lugar, mas a comunidade acadêmica, por exemplo,
entendendo que o projeto do parque ele seria o resultado dessa dupla atuação paralela, que seria o processo participativo, pós-concurso, e a produção técnica também pós-concurso. Eu acho isso importante, principalmente porque há um certo discurso, muitas vezes, quando as pessoas associam o concurso a um processo, a uma caixa fechada, a um processo sem diálogo pós, tomada de decisão do júri. Mas, dependendo de como a questão é formulada, dependendo de como tudo isso é estruturado, na verdade, o concurso pode ser o início do processo, não necessariamente o final, em que se coloca como condição daquele projeto a abertura de diálogo logo em seguida. Então, isso estava, sim, já no termo de referência, e eu acho que essa é uma das questões que tem facilitado o diálogo nesse momento. Nesse momento, nós estamos na fase de plano de trabalho, então, aquela síntese em 3 esferas que se sobrepõem, que parece que é uma tentativa sempre teórica de fazer com que o complexo pareça simples, aqui já é um plano de trabalho mais realista, que traz vários dos atores envolvidos no processo, de como eles dialogam, como as relações precisam ser estabelecidas nesse momento, por exemplo, de um desenvolvimento de projeto, que é essa tríade, né? Discutir projeto entre comunidade, equipe técnica e gestão municipal. E só para fechar, né, já no último minuto aqui da apresentação, não é o objeto dessa sessão, dessa apresentação, mas só passar por algumas imagens do nosso projeto, que foi o projeto classificado em primeiro lugar, que nesse momento está em fase de desenvolvimento do projeto executivo. Bom, de maneira bem sintética, tentando traduzir em 15 minutos a complexidade que é a formulação de uma questão urbana num contexto de concurso, essa era a contribuição que eu trago para vocês. Obrigado, gente. Excelente, Fabiano. Muito obrigado. Eu acho que já é ponto de partida para várias perguntas e discussões ao final da sessão. Então, na sequência, eu passo aí a palavra para o Sérgio. Por favor, Sérgio. Obrigado, Ricardo. Eu vou compartilhar a tela aqui. Enquanto abre, saúdo os meus colegas, agradeço a oportunidade e me alinho com o Ricardo em termos de parabenizar os organizadores do evento, né, do Enampark, que é sempre uma tarefa árdua. Está aparecendo para todos? Tá sim, Sérgio. Tranquilo, pode começar. Ok. Bom, talvez em parte por coincidência, em parte não, a minha apresentação tem vários pontos em comuns com a apresentação do Fabiano, né? Também trata de questões relacionadas a concursos, a interatividade entre o contexto social, a área técnica, o poder público, né? E essa, de alguma forma, inexorabilidade, né, de segmentos que interagem, né, na definição de um projeto de arquitetura ou de urbanismo que tem relevância urbana, né. O título coloca isso de uma forma um pouquinho bem-humorada, né, a orla, o cais, que são 2 situações caras na cena contemporânea aqui no Sul, aqui em Porto Alegre, né, e Caranguejos faz referência a esses vetores, né, essas interações que nem sempre puxam para cima, muitas vezes para baixo, né, envolvendo principalmente a cena política, onde a questão das especificidades do projeto ficam obscurecidas em alguns casos. Então, eu vou fazer rapidamente aqui, dentro do possível, né, um relato desses 2 contextos, né, que é o cais e a orla aqui em Porto Alegre. Um já está, em boa parte, já está parcialmente implantado, o outro ainda em discussão, né, e dentro disso essas outras conexões. Mas só rapidamente para situar uma informação que escapa para muitos, em termos de relação com a água, né, assim como o Belém, em Porto Alegre, tem uma relação muito importante. Um dado relevante é o fato que a bacia hidrográfica do Lago Guaíba envolve 40% do território do Rio Grande do Sul, não é pouca coisa. E isso acaba ocasionando essa situação que é bem frequente no Brasil, né, que é a segunda maior
o segundo maior sistema lacustre de água doce do mundo, né? No Brasil, tudo é maior do mundo. E não sei se enxergam o meu cursor, o Lago Guaíba faz justamente a principal conexão entre esse relevo, né? Essa bacia e a Lagoa dos Patos, que vai encontrar com o mar mais ao sul. Então, assim como Belém, evidentemente, a relação com a água é determinante na evolução histórica da cidade. Se vocês não enxergam o meu cursor nesse mapa aqui no ângulo superior esquerdo, tem o mapeamento mais antigo da cidade, logo que foi estabelecida a colônia, né? E o que é importante chamar atenção com essa imagem aérea inferior aqui em preto e branco, é que a gente identifica ali o perímetro daquela ocupação histórica, né? E consegue ver tanto a norte, onde hoje está sendo discutido o projeto de revitalização do porto, quanto a sul, que é onde está a orla, a gente vê o quanto houve de aterro na cidade. Ricardo, se enxerga meu cursor ou não? Perfeitamente, Ah, Sérgio. tá. Então, ali eu estou passando o cursor, ó, exatamente no perímetro, né, na zona da margem original da cidade. Vocês estão vendo que o que foi aterrado não é insignificante. Aliás, como eu comentei anteriormente, foi o maior aterro em área fluvial do mundo na época, na década de 40, né? Outra situação bem brasileira. Outra informação preliminar que também escapa muitas vezes é o fato de que aqui no Sul o movimento moderno se manifestou de forma pioneira muito mais no planejamento urbano do que na arquitetura, né? O Plano Geral de Melhoramentos do Paiva e Ubatuba, né, que é um plano já eminentemente estruturado com fundamentos do urbanismo moderno, ele é contemporâneo do Ministério de Educação e Saúde Pública no Rio de Janeiro, né? Então, há um paralelismo interessante. E esses planos todos que estão colocados em sequência nessa imagem sempre trataram a encosta norte, onde está o cais, e a encosta sul, onde está a orla, de maneira especial. Ou seja, os projetos para essas áreas vêm se estruturando já há mais de um século, né, como áreas importantes, áreas públicas importantes. Então, rapidamente mostrando o que vem acontecendo em relação a esses projetos, ali está o cais, aqui está a orla. A orla já está pronto e consolidado o trecho 1, esse que vai desde a usina do gasômetro até o anfiteatro Pôr do Sol, e depois o trecho 2 está sendo concluído agora, desde o Arroio Dilúvio até o gigante da Beira Rio. Esse projeto teve muitas polêmicas, né? Aquilo que eu chamei de caranguejos no título do trabalho, poderia ser Mar de Tubarões também, mas houve uma reação muito grande por parte de determinados segmentos sociais em relação a atividades que, segundo essas críticas, privatizavam a orla na medida que implantavam uma série de estabelecimentos comerciais. Houve uma crítica muito grande por parte do contexto ligado ao meio ambiente, já que intervia em um ambiente, um contexto aparentemente nativo, né? Apesar de, na verdade, isso não proceder, porque o aterro tem não mais de 50 anos, né? E principalmente houve uma reação muito grande, inclusive por parte dos arquitetos, pelo fato de não ter sido realizado um concurso público e ter sido contratado um escritório de arquitetura que tinha ligações político-partidárias com o prefeito da época. Então, houve uma discussão tremenda, né, como essas que a gente está habituado a ver na cena contemporânea, né? Mas o que eu queria deixar, assim, queria somar a esses debates,
é o fato que, independente daquilo que tinha fundamento ou não nas críticas, né, o projeto de arquitetura e as suas especificidades conseguiram superar boa parte dessa polêmica, né, e a qualidade do que está feito lá significou um certo sucesso mediante a opinião pública e a categoria dos arquitetos, né? Vocês estão vendo aqui uma imagem do que hoje acontece na orla de Porto Alegre nos finais de semana, né? E eu reputo boa parte disso, não só ao debate, que foi legítimo, mas ao fato de que a qualidade do projeto em si conseguiu, de certa maneira, estabelecer uma vacina, né? Ou neutralizou boa parte das polêmicas. Essa imagem aqui que eu passei rapidinho é só uma curiosidade. Esse é um projeto feito para um concurso anterior, também na Orla, para o Parque Marinha do Brasil, feito pela equipe do Cláudio Araújo, com a participação do Comas na equipe. E é um projeto que, há pelo menos 30 anos atrás, usava um sistema de organização espacial com esse traçado orgânico à la Burle Marx, né, muito semelhante ao que foi adotado na Orla. Esse projeto do Cláudio Araújo tirou segundo lugar na época e não foi implantado. Bom, em relação ao cais, né, que é a discussão do momento, né, muito aquecida, repleta também de argumentos contundentes de toda a ordem, né, assim como a Orla também tem um histórico já significativo, né? Na década final dos anos 80, na verdade, acabou se consumando em 94, um concurso organizado pela administração municipal da época, né, que envolvia um concurso de ideias para a área do Porto de Porto Alegre, né, já que não havia clareza em relação a um programa de necessidades para a área. O concurso foi vencido por uma equipe de arquitetos professores da URGS, liderados pelo Paulo e pela Eliane Almeida, e eles propunham, na época, manter a atividade portuária e criar um sistema de belvederes que resolviam a questão do muro, que faz contenção contra cheias, e a questão de segurança da área portuária. O que aconteceu é que, na época, o governo do Estado, que era de um partido político opositor, alegou que a prefeitura não poderia ter organizado um concurso em cima de área estadual e engavetou o concurso. Esse é o projeto que o meu escritório, também vou me expor aqui um pouquinho, que nem o Fabiano, o meu escritório participou desse concurso, nós tiramos segundo lugar, com propostas em parte semelhantes, em parte diferentes do classificado em primeiro lugar. Mas... 5 minutos. 5 minutos? Tá, já vou concluir. Então, o governo do Estado, né, que era do partido de oposição, Acho que o Sérgio caiu, né? Eu vou me comunicar aqui com ele, gente. Só um minuto. E foi uma caída súbita. Pelo menos o contato do WhatsApp aqui, ele visualizou, tá? Eu estou esperando ele dar uma resposta. Ele não percebeu que ele caiu, tá? Pronto, ele está voltando aí. Olá, Sérgio. Alô, Ricardo. Nem vi que caí, fiquei falando sozinho mais uns 5 minutos aqui. Deixa eu compartilhar de novo. Eu estou nos meus 5 minutos. Você
caiu na parte que você estava falando do projeto que você participou. Ah, tá. Entrou a tela novamente? Sim? Sim, entrou. Tá. Bom, então, na sequência daquele concurso organizado pela prefeitura, né, o governo do estado que era do partido político oposto, que havia obstaculizado, lançou ele próprio um novo concurso sobre a mesma área. Esse segundo concurso coincide com a gestão do Fayette no IAB. Ele organizou de uma forma diferente, organizou um concurso em 2 tempos, né, um plano diretor geral e depois concursos para cada uma das edificações propostas, né? Chegou a haver o primeiro concurso de uma dessas edificações, que era o Teatro da OSPA, vencido pelo Júlio Colares. Esse aqui foi a equipe do arquiteto Adomili, também professor da URGS, né? Mas o que aconteceu logo em seguida é que veio a eleição para governo do estado. O prefeito que organizou o primeiro concurso venceu e botou esse concurso na gaveta, né? Então, fatores supervenientes, né, que não envolveram necessariamente a questão arquitetônica e urbanística, acabaram por decidir. Um terceiro partido político promoveu um concurso internacional de investidores, aí não, as propostas urbanísticas vinham junto. Venceu um conglomerado de Barcelona, que são os mesmos que operam os estacionamentos públicos em subterrâneo de Barcelona, e o Porto Vel, né? E trouxeram junto o arquiteto Firmin Vázquez, do B720, que fez um conjunto de propostas, todas elas muito polêmicas, mas que foram devidamente discutidas e apresentadas num evento organizado pela URGS e Uniriter, né? O que a gente, concluindo, hoje vivencia com uma certa angústia é que o debate está em marcha, repleto de argumentações e preocupações, críticas e ataques de todos os lados, mas não apareceu um projeto. A gente ainda desconhece a proposta urbanística que está sendo montada, né? E essa, de alguma forma, é a mensagem da apresentação, como se a qualidade do projeto, né, propriamente dito, de arquitetura e de urbanismo, não fosse um dado também importante nessas decisões. É isso. Obrigado, amigos. Desculpe aí alguma rateada. Maravilha, Sérgio. Ainda conseguiu encaixar aí no tempo proposto. De fato, é um diálogo muito interessante com a primeira apresentação. E aí, na sequência, a gente conta agora com a apresentação do Bruno Braga e da Manuela Andrade. Certo, vou compartilhar aqui. Vocês estão vendo aí? Sim, entrou para... Tranquilo. Bom, primeiro, boa tarde, né? Também é um prazer estar fazendo parte desse grupo e, enfim, acho que essa discussão, a intenção dessa discussão, né, de trazer essa pluralidade e essa heterogeneidade para essas discussões dessas arquiteturas contemporâneas no Brasil, acho muito importante estar fazendo parte disso de alguma forma. E acho que a apresentação desse trabalho, a Manuela não pôde estar hoje, né? Ela teve uma questão familiar, mas tanto esse trabalho como a origem desse trabalho, né, que foi um evento que nós organizamos juntos, foi algo que veio dessa parceria entre a UFC e a UFAL, e de alguma forma acho que nesse trabalho já saímos um pouco da escala da cidade, né, e entramos um pouco mais na escala do edifício da arquitetura. Esse texto, né, de maneiras de construir no Nordeste, é um desdobramento desse evento, né, que foi o evento Arquitetura Contemporânea no Nordeste, que nós organizamos em 2020, assim,
logo no começo da pandemia, né? Assim, a Manuela me convidou e a gente formatou esse evento online, acho que até num certo esforço de sobrevivência, né? Assim, criando coisas para fazer. E esse trabalho, assim como o trabalho também da publicação, né, que o Ricardo e o Márcio estão organizando, são desdobramentos desse evento, né, que, de alguma forma, o que a gente tem tentado, dando prosseguimento a isso, é como é que a gente consegue ampliar essa discussão, expandir o entendimento dessa produção contemporânea no Nordeste, para além de puramente do aspecto regional em si, né? Tentar entender, uma vez que é delimitado essa região, né? Uma vez que a gente faz essa delimitação, que tipo de discussão, que tipo de temas podem surgir para a gente entender não só o lugar em si, mas quais variações dentro desse lugar também acontecem, né? Para que a gente não tenha, e a gente inclusive faz essa distinção, né? Não é uma arquitetura do Nordeste, é no Nordeste, né? Ou seja, ela é produzida aqui e é contaminada por essas questões que estão aqui nesse lugar, mas que ela não parte de uma base comum para toda essa região, porque, inclusive, dentro do mesmo estado, da mesma cidade, podem surgir provocações diferentes. E aí, especificamente nesse trabalho, né, nesse artigo, a gente escolheu falar de uma especificidade que é muito citada quando se fala das discussões acerca da produção na região Nordeste, né, que é a questão do clima. E o objetivo aqui foi um pouco como é que a gente poderia ter uma abordagem a partir desse tema tão discutido na produção arquitetônica no Nordeste, que é o clima, sem tornar isso prescritivo ou só restrito a questões de conforto climático, né? Como se não pudessem haver diferentes maneiras de atingir esse objetivo, né? E responder a essas questões de clima, até porque o clima, a variação, por exemplo, de um clima litorâneo para um clima semiárido, gera também estratégias muito distintas. E aí a nossa provocação, assim, a partir do que a gente tem feito com esses outros trabalhos, né, a partir do evento, se no primeiro momento o evento mostrou essa produção, né, apresentou alguns escritórios, algumas práticas, como é que a partir desse panorama, como é que a gente pode ir sacando alguns temas. E aí, nesse caso específico, a nossa discussão aqui é como é que esses escritórios contemporâneos, né, que vêm atuando no Nordeste, como é que eles vêm trabalhando esse aspecto do clima em suas obras a partir dessa leitura mais contemporânea. E aí, só para mostrar assim, que desde assim, até nas publicações mais emblemáticas, né, sempre em que é falado esse aspecto quando se leva o olhar para o Nordeste, sempre essa questão do clima surge muito presente, né? A Fischer e Akayama já falavam, né? No Nordeste foi imprescindível o abandono parcial do repertório racionalista e a acomodação da arquitetura moderna às características socioculturais e climáticas locais. Se não levar em consideração esse clima, pode comprometer definitivamente a construção nos tópicos. E aí, para isso, para essa discussão, a gente trouxe 3 abordagens, estratégias formais, a partir dos seus elementos que a gente entendeu como protagonistas nessas soluções, né? Assim como o Fabiano também falou, assim, isso são simplificações a título, né, de iniciar uma discussão. Obviamente que as coisas não são tão simples quanto esses diagramas, mas acho que esses diagramas, eles, de alguma forma, sintetizam ideias mais complexas para que a gente possa depois aprofundar nas discussões. E aí, assim, a gente escolhe essas 3 categorias, né, o protagonismo da coberta, do elemento vazado, né, ou segunda pele, e da parede opaca, né? E aí, de que maneira essa solução arquitetônica, e aí isso a gente até fez questão assim de analisar os projetos, ou seja, as soluções, e não os escritórios, ou seja, não é que um escritório trabalha pura e simplesmente com uma dessas estratégias, mas, inclusive, no mesmo escritório a gente identifica um pouco de cada uma, né? Mas que justamente para entender as soluções e as arquiteturas, mais do que classificar escritórios ou classificar certos arquitetos ou arquitetas.
E, de alguma forma, também, uma coisa que foi interessante nesse trabalho foi entender como é que essas estratégias remontavam a certas soluções vernaculares, né? Como é que isso fazia, de alguma forma, referência a essa arquitetura mais tradicional daqui. Sobre a primeira estratégia, né, do protagonismo da cobertura, a gente entendeu um pouco esse plano de cobertura se colocando como protagonista espacial, né, normalmente a partir dessa projeção para além do perímetro dos espaços internos, sempre com essa ideia da amplificação da sombra e do espaço aberto, né? Isso remonta muito a essa ideia, né, de uma arquitetura mais aberta, de uma arquitetura mais sombreada, que remonta a essas soluções mais tradicionais, como os alpendres e os beirais, né, das casas vernaculares, coloniais, e também se apresenta, o que é interessante da gente perceber é como é que isso se apresenta nessa materialidade e nessa linguagem mais contemporânea. Um exemplo que eu acho bem interessante são duas casas do escritório Fernandes Atten, aqui do Ceará, né, em que eles têm muito presente essa ideia do beiral, né, da amplificação da coberta como um elemento muito predominante, apesar de que isso acontece com materialidades muito distintas, né? Essas duas casas, por exemplo, numa isso acontece de uma maneira mais evidente, né, com de fato um plano de cobertura, você vê a telha, né, isso solto do edifício, mas nessa casa da direita, a casa GG, essa leitura ela já se dá a partir da laje de concreto, né? Assim, a estratégia em termos na discussão que a gente está trazendo, em ambas a gente percebe o protagonismo da cobertura, do plano de cobertura, sempre nessa ideia de ampliar o limite da sombra, mas com materialidades bem distintas, né? Então acho que também serve um pouco esses dois exemplos para que a gente quebre uma imagem muito direta do que essa estratégia significaria do ponto de vista material ou construtivo. Ou mesmo nesse projeto dos Lins, né, a sede do escritório Lins, em Juazeiro do Norte, em que também acontece uma planificação da coberta, inclusive aqui de uma forma bem explícita também, né, soltando o elemento da cobertura do elemento onde fica o espaço de fato ocupado, né, e também com uma materialidade que vai, de alguma maneira, se diluindo, né, como se a cobertura se prolongasse até onde não dá mais, assim, até quando a telha acaba e a estrutura continua um pouco, para gerar uma espécie de anteparo da própria sombra, né? Então, acho que também é interessante perceber um pouco dessas variações de como essa projeção e esse protagonismo da cobertura acontece nesses dois casos. Numa segunda estratégia, a gente já faz referência ao uso das peles vazadas, né, e das segundas peles. Isso, acho que em termos de remontar algum tipo de arquitetura anterior, talvez faça até referência muito à produção da arquitetura moderna, aqui na região Nordeste, de fato, o uso, né, desses elementos de proteção e de segundas peles foi algo muito presente, né, inclusive muito explorado de diversas formas. E essa estratégia pode surgir, como eu falei, né, como uma segunda pele, o que acaba reforçando essas qualidades do ambiente, porque protege da insolação direta e cria essa camada de ar, né, favorecendo, permitindo a ventilação e amenizando a temperatura interna, mas também subtrai essa relação direta entre interior e exterior do edifício, né? Isso, de alguma forma, parece um tratamento muito contemporâneo nessa ideia de qualificar esses invólucros, né? Esse envelope, né? Como o Zaira Polo fala. E aqui surge, se no primeira estratégia, né? O elemento cobertura, alpendre, né? Seriam elementos aí muito presentes. Acho que aqui talvez o que mais surja como um elemento primeiro assim da nossa tradição seria o próprio cobogó, né? Que aqui a gente vai ver exemplos em que ele surge tanto na sua forma mais tradicional, mas também com variações de materialidade, de cores, e, enfim, vários tipos de variação. Assim como o Fabiano e o Sérgio também, vou perder um pouco do distanciamento aqui, colocando um exemplo de projeto do qual eu participei, esse projeto do campus da UFC em Russas, né, em que essa segunda pele dos blocos de sala, ela se dá tanto com o cobogó, mas também com a abertura superior
através do pergolado, né? Então, é sempre essa ideia de você ir projetando essas segundas peles e essas projeções, de alguma forma, com alguma permeabilidade, explorando muito o uso a proteção, mas, ao mesmo tempo, o uso do sol, né, e da luz como elemento de qualificação espacial, ou, por exemplo, nesse caso do projeto da Academia Escola Unileão, do Lins, né, também em Juazeiro, em que, de fato, essa segunda pele, ou esse elemento vazado, ele surge da variação do próprio elemento utilizado como alvenaria interna, né, que é o tijolo, cuja variação do desenho, né, da própria paginação desse bloco e pela forma curva, né, cria um desenho, uma qualificação espacial muito rica, ao mesmo tempo em que essa preocupação da segunda pele e do elemento vazado, né, surge aí como um tipo de alguma forma de proteção e permeabilidade ao mesmo tempo. Com licença, 5 minutos. Sim, ok, vou correr aqui. E por último, o último tratamento, né, que seria essa estratégia da parede opaca, que eu acho que de alguma forma remonta muito às condições semiáridas, né, do sertão, nordeste, e que normalmente os edifícios desse tipo de estratégia vão apresentar um caráter mais maciço, né, com menos aberturas, apresentando um aspecto mais estereotômico e de alguma forma fazendo quase uma inversão em relação à primeira estratégia, né? Esses fechamentos mais opacos, em geral, se abrem e se unem, né, a estratégias como utilização de pátios internos, iluminação zenital indireta e também, principalmente, o uso de pergolados. Aqui um exemplo da Escola Novo Mangue, né, do Oficina Norte de Criação, em que você vê, por exemplo, essa parede das salas, né, que parece uma parede muito fechada e, de fato, faz a delimitação de muro da escola, né? Quando a gente olha o espaço interno, de fato, é utilizado de uma forma bastante aberta, iluminada, o que remonta a essa estratégia que eu coloquei. Também outro projeto, né, do qual eu participei, essas casas em Sobral, casas MBV2, em que um certo fechamento da casa, né, na verdade, esconde essa abertura, iluminação zenital dos pátios internos, aproveitando os recuos laterais como forma de potencializar o terreno onde as casas estavam colocadas. E, por fim, assim como mais a título de fechamento, né, a ideia não é que essas estratégias sejam excludentes umas das outras, mas que, na verdade, acho que em todas essas a gente pode identificar um pouco de cada uma dessas, mas é mais tentando buscar esses protagonismos, né, dessas soluções, a fim de entender de levantar essa discussão não como classificação ou categorização para encaixar as obras, né, mas para ampliar, enriquecer essas possibilidades de apreensão a partir da ressignificação desse aspecto que é tão caro às discussões da arquitetura na região Nordeste, que é essa relação com o clima. E eu acho que é importante também que não é uma questão de colocar como a mais importante ou até mesmo ou talvez tirar uma certa importância das estratégias de conforto climático nessas obras contemporâneas, mas compreender como é que essas estratégias surgem não como algo prescritivo a uma certa visão regionalista que poderia já qualificar a priori o que seria essa produção, né? E é preciso perceber também que, assim como esses, vários outros temas, influências e questões podem ser apreendidas nessas obras ao entender que essa localização geográfica não é em si o que as define. E aí acho que alguns exemplos de projetos, né, como o Refúgio do Sol, do Azupitanga, que tem essa estratégia de uma arquitetura mais estereotômica, mais fechada, que se abre mais internamente, se junta à estratégia do protagonismo da coberta, ou mesmo nessa obra do Juizado Civil Criminal do Lins, né, da Unileão, em que a projeção do alpendre, né, da estrutura de coberta, se une com a ideia de elemento vazado e também com a própria ideia de criação de pátios e de uma arquitetura mais, de alguma forma, mais fechada, que se abre para esses espaços internos. Era isso. Obrigado. Muito obrigado, Bruno. Tudo muito familiar. Na sequência, eu passo a palavra para a Luciana. Né, a Manuela falou, nós temos uma representante de peso aqui. Eu vou compartilhar logo a apresentação, que aí já fica... Vocês estão enxergando bem? Está tudo...
Perfeitamente, Luciano. Então, eu faço também coro aí à organização do Enamparc, né, a USP São Paulo, mas principalmente ao Ricardo de ter juntado e organizado essas 2 sessões. Eu acho extremamente instigante, principalmente no sentido que o Fabiano colocou muito bem, como potência de reflexão de projeto, de repensar nossas cidades através do projeto. Eu acho que né, a gente está aqui na UNB discutindo currículo e essa crise do projeto ela está sempre latente. Parece que a gente nunca alcança realmente uma melhoria das nossas cidades. Então, eu acho que pensar essa forma multiescalar dentro do território do urbanismo, mas também da arquitetura, eu acho que é extremamente relevante. Bem, a minha apresentação, Campus Darcy Ribeiro e 2 auditórios, estratégias projetuais de uma paisagem urbana não compacta, eu dedico aqui hoje ao arquiteto e professor Nonato Veloso, que eu acho que muito diz, assim, principalmente nessa potência em relação aos concursos. Eu acho que foi um dos arquitetos mais participou de concurso, e ele sempre foi uma escola de aprendizagem dessa relação da arquitetura na sua implantação, e não poderia deixar de ser com essa obra, que eu acho que é uma das melhores obras contemporâneas aqui de Brasília, que é a Casa do Professor no campus Darcy Ribeiro, que eu vou discorrer hoje. Então, fica aqui já meu agradecimento ao Nonato por todo o material e todas as conversas que a gente já teve, né, a respeito desse projeto. A minha apresentação ela vai estar basicamente dividida em 2 partes. Primeiro, entender o que eu estou chamando, né, que é uma reflexão que não é só minha, mas com o grupo do Rio de Janeiro, Guilherme Lassance, Cauê e Carolina Pescatori, sobre o que a gente está dizendo sobre essa condição, a partir do entendimento da condição contemporânea, o que seria essa paisagem não compacta. E, a partir daí, começar a entender o projeto de arquitetura a partir dessa paisagem projetada, né, do campus Darcy Ribeiro. Bem, hoje é praticamente consenso nas discussões do pensamento urbanístico contemporâneo que a cidade, a metrópole principalmente, parece que ela não tem limites, tem um crescimento exacerbado e assim, advoga-se para uma certa compacidade, no sentido de você conseguir dar conta dessa cidade, né, nos paradigmas de 15 minutos, onde você tem uma relação próxima, moradia e emprego, um certo adensamento de ocupação de vazios, e, ao mesmo tempo, para que essa cidade compacta existe, tem cada vez mais um território que não é mais rural, no sentido, né, romântico do termo, que precisa e fornece muita infraestrutura para fornecer energia, mobilidade, etc., para que essa alta concentração de pessoas em determinados territórios aconteça. Então, aqui são algumas imagens aéreas que mostram essa dispersão e um certo espraiamento no território, né? Brasília, São Paulo e aqui a Península Ibérica, para ver como é um fenômeno global, onde essa relação da infraestrutura, de uma certa arquitetura, né, que o Curra já cunhou de genérica, com a questão do vazio, passam a ser elementos de problematização, fenômenos urbanos que estão no nosso cotidiano, né, não só no norte, nos países centrais, mas também nesse sul global que tem um rápido e acelerado crescimento urbano. Então, se a gente puder pensar o que seria esse urbanismo que não cabe dentro do que a gente chama de compacto, que a gente, no caso aqui, está chamando de não compacto, seria, então, esse genérico, que geralmente é colocado como uma falta de identidade ou uma falta de reconhecimento desses lugares, o infraestrutural, que é sempre essas ligações que saem dos perímetros urbanos históricos e das centralidades conhecidas, e esse vazio, que é esse espaço entre, quase que residual, desse espaço não edificado. Isso tem sido tema de discussões, né, tanto do Neil Brenner, entendendo que ele advoga que as paisagens hoje são operativas, que tem uma espécie de espraiamento desse urbano
em todo o globo, e tem esses processos de implosões e explosões, ou então o entendimento de uma outra estrutura morfológica, como o Albert Pope Leders, que vai dizer que esse urbano vai fazer parte desse urbano também essas infraestruturas e essas ligações, né, que estão fora do que a gente considera a cidade tradicional. E leituras como Álvaro Domingos, né, recentemente, com a recente publicação dele, Paisagens Transgênicas, que a cidade ela também faz parte de uma temporalidade de percursos, desse ir e vir de áreas mais metropolitanas para áreas centrais, onde a estrada também vai constituir um outro tipo de paisagem urbana. Bem, essas questões, né, foram problematizadas nessa publicação minha, do Guilherme, da Carolina e do Cauê, onde a gente começou a colocar em questão Brasília como uma hipótese. Então, pensar Brasília não em termos de todo o significado histórico, cultural e relevante na historiografia do século XX, né, dentro de uma agenda político-social, que é extremamente relevante esse tipo de estudo, mas a gente começou a analisar a Brasília e principalmente redesenhar a Brasília em vários ateliês de projeto com os estudantes, etc., para pensar qual é essa relação entre o projeto e a paisagem, como se dá essa manipulação do solo. Porque, bem ou mal, todos os, né, os exemplos que eu citei anteriormente, o que é considerado não compacto, geralmente não tem projeto, é um não projeto também. Mas como é que seria o projeto de uma cidade não compacta? Então, essa relação com o solo, com a infraestrutura, com o vazio e o que é dito como genérico, ela passa a ser articulada em várias escalas por essa leitura de implantação, de manipulação desse solo, dessas vias de acesso que trazem não só uma certa velocidade, né? Aqui nós temos aqui o eixo monumental, né, com marco zero, onde vai ser construída a futura rodoviária, mas essa escala lenta do pedestre que faz esses atravessamentos que muitas vezes estão colocadas em níveis, ou uma outra relação que é territorial e, ao mesmo tempo, muito particular de quem caminha pela cidade. Então, para além desses aspectos históricos, que eu não vou decorrer aqui, que nem vai dar tempo, ou dessa Brasília, né, que parece que foi fixada em seu projeto original, que foi tão discutido pela literatura, a gente vai começar a entender como que hoje, 60 anos depois, esse projeto não compacto está lidando com essas mesmas questões contemporâneas, né, desse rápido crescimento, que tem várias camadas e temporalidades e mudanças de projeto, etc., várias vivências que vão se acumulando nessas temporalidades, mas que, de uma certa forma, articula a infraestrutura, o genérico e esse vazio numa paisagem dita centralizada e não periférica, como em outros exemplos, né, que a gente vê principalmente nas periferias. Como que se dá essa articulação? Mas isso não para entender Brasília em si, ou tentar uma espécie de salvar Brasília em termos de crítica do urbanismo, mas para poder aumentar e discutir um certo repertório para entender outros lugares que não há ainda essa articulação, mas que há o que a gente chama desse urbanismo não compacto. Né? Como, por exemplo, aqui a IPTG, que separa Águas Claras de Vicente Pires, ou espaços projetados na década de 60, 70, como a Ceilândia, e que, de uma certa forma, mantém uma certa articulação dessas diversas escalas, mas, ao mesmo tempo, também dá as costas, né, como o Fabiano colocou, e mesmo o Sérgio, no caso lá do Rio Guaíba, que dá as costas para uma certa paisagem
externa ou não endógena urbana, que não cria essa relação desses vazios não edificados. Então, paisagem não compacta, nesse sentido, seria, então, justamente pensar essa articulação entre o genérico, o infraestrutural e o vazio. Nesse sentido, a gente pode dizer que o campus Darcy Ribeiro é uma paisagem não compacta, porque há uma articulação dessas escalas pela infraestrutura, pelo que a gente chama de uma certa arquitetura genérica, que, né, volumétrica, que preza principalmente pela permeabilidade da relação público-privada, né? Então, a maior parte de seus edifícios você consegue atravessar certos atravessamentos do pedestre, e esse vazio se articula. Só que esse vazio, diferentemente do que é colocado e muito dito, que, né, principalmente, né, nos textos da Carta de Atenas, que é um espaço homogêneo, de livre circulação, na verdade é um vazio projetado, mas sem um projeto que vai ter como premissa uma relação de contradição ou dialética entre interior e exterior, né? Então, por isso que uma das coisas que a gente questiona muito é a forma de representar esses espaços, porque se a gente, tradicionalmente, for usar um mapa desse, um diagrama desse, muito comum em qualquer aula de urbanismo, que é a relação de cheios e vazios, isso não faz o menor sentido quando vai fazer uma leitura de uma paisagem não compacta, porque o vazio não é necessariamente um vazio, mas ele é um percurso, e há atravessamentos diferentes, né, de uma cidade dita tradicional, onde a circulação de pedestres, veículos e essa velocidade do caminhar e da velocidade, elas se encontram sempre. Aqui não. Tem camadas distintas, espacialidades distintas, então a gente começou a repensar essa relação interior-exterior. Então, ao invés desse tipo de diagrama, começar a desenhar este tipo de diagrama, que é a da res do chão, onde a gente vê que esse solo não é tão abstrato, não é tão livre, e não e tem um projeto, e tem o que o Guilherme costuma dizer, eu acho ótima essa expressão, que é o 2D e meio. Tem pequenas saliências e principalmente uma leitura profunda da topografia, um entendimento de percursos que, por exemplo, faz com que Brasília pareça uma cidade em terreno plano, que não é verdade. Da torre de TV até a ponta do lago caem 200 metros, né? Da L3 até a borda do lago no campus Darcy Ribeiro caem 60 metros de altura. Mas como tem uma espécie de mediação com essa topografia, esses percursos se dão de uma forma muito gentil, né? Muitas vezes, claro que tem exemplos que contradizem isso, mas se a gente pegar alguns, principalmente no campus Darcy Ribeiro, a implantação leva muito em consideração essa composição da paisagem e do seu relevo. Então, a gente começou a olhar para o campus, não na sua visão macro, mas nesses pequenos e micros espaços que fazem uma composição entre interior e exterior. Então, o interior passa a ser um exterior, e não uma relação de oposição, como, por exemplo, o ICC, né, o nosso minhocão, que é uma verdadeira arquitetura de infraestrutura, porque ela articula pontos distintos do campus, norte e sul, com uma edificação de 700 metros lineares, e que você não tem um limite definido do que é a faculdade, o que é o espaço público, por onde são essas vias, né, de pedestres por dentro. Ao mesmo tempo, é uma arquitetura bastante elaborada, porque ela como é que se diz? Ela modela essa topografia, o que faz com que tenha, por exemplo, essas ruas de serviço aqui no outro pavimento, quase imperceptíveis por quem está caminhando aqui no nível superior, e que começa a ter uma outra relação que de linearidade, mas, na verdade, é um edifício de 3 pavimentos, e que vai criando
esses portais de entrada e saída e de percepção de quem caminha muito diferente por quem circunda pelo automóvel ou de ônibus. Ao mesmo tempo, o exterior passa a ser também o interior. Então, não é raro aqui nessas áreas de jardim aqui do ICC, você ter verdadeiras salas de aula, os alunos se encontrarem, ter atividades didáticas e da universidade, encontros, sei lá, aula de capoeira, enfim, tem 1000 coisas acontecendo aqui no ICC. Essa, por exemplo, é uma foto do Jardim de Sequeiro, que é um projeto experimental de um professor da agronomia, onde só existem plantas do cerrado. Então, o jardim seca e é replantado, e cada hora muda, e a conta de água do ANB agora tem uma economia de 90%, que não se água mais, porque é tudo planta nativa, é de acordo com a sazonalidade da estação. Aí aqui. Então, a ideia aqui é entender quais são, né, como o Bruno estava colocando, quais são essas estratégias projetuais que vão trazer essa relação. Né? Aqui é outro exemplo, aqui são os pavilhões que que a gente chama de parte histórica do campus, foram uma das primeiras edificações no início da década de 60, antes mesmo da inauguração em 62, mas que aqui essa foto foi tirada durante a pandemia, por isso que está esvaziada de alunos, mas aqui tem verdadeiros recitais dos alunos de música, etc. Então tem uma relação interior-exterior bastante forte. Luciana, com licença, eu não sei se você ouviu quando o André falou os 5 minutos, mas eu já se passaram terminando. 15, tá? Legal, só para finalizar. Não, e tranquilo. Aqui a Faculdade de Educação, justamente esses grandes avarandados, né, que vem dessa arquitetura que se abre para o exterior, que é a Faculdade de Educação, onde foi o primeiro edifício construído no campus, que foi a sede da reitoria logo na inauguração. Então, vendo aqui o mapa, aqui está o ICC, aqui justamente está a Faculdade de Educação com a Casa do Professor. Então, como que seria essa arquitetura como paisagem desses dois auditórios? Primeiro, tem uma espécie de releitura mesmo, não é à toa que eles estão alinhados, da questão não só de parecer uma espécie de caixa acústica os auditórios, mas, ao mesmo tempo, ser esses volumes que são atravessados pelos percursos de cotidiano de alunos. Então, aqui, o auditório Dois Candangos, né, esse roxo aqui mais escuro, e aqui a Casa do Professor. Então, são espaços exteriores entendidos como interiores sem limites definidos. Então, eles criam uma espécie de eixo de simetria, uma espécie de portal de entrada para quem vem em velocidade e, ao mesmo tempo, são volumes que são perpassados pelos fluxos de pedestres, principalmente daquele aluno que vai buscar o ônibus na L2, L3 Sul. Então, aqui, ao invés de a gente ver essa planta de cobertura, como normalmente essa relação figura-fundo, a gente começa a ver que esses volumes são totalmente permeáveis e que abrem aqui para jardins internos, etc. Então, vira uma espécie de portal e de passagem que vai criando um ritmo no percurso da comunidade. Aqui, não vou entrar nos detalhes de projeto, mas justamente evocar essa relação interior como exterior, né? Fotos aqui da Joana França, que eu acho que retratam muito bem esse tipo de espacialidade. Aqui, a se avista justamente o auditório Dois Candangos, e que cria uma relação quase de espaço público, porque como essa laje é suspensa, ela quase que vira um palco de apresentações, manifestações, tem uma vivência muito diferenciada no cotidiano. E ao contrário também, exterior como interior, onde o espaço interno passa a pertencer de uma certa visada interna, e esses gramados acabam sendo também muito utilizados como pequenos espaços de vivência. Vale a pena ver um documentário da professora Tânia Montoro, que ela vai falar exatamente essas percepções do auditório Dois Candangos, quando teve a abertura
política, né, com luta da ditadura naquela época, e eu acho que a Casa do Professor está retomando esse papel de forma mais contemporânea também. Aqui, só para exemplificar essa relação da topografia, do corte, dessa leitura de níveis, que ela não é chapada, ela não é em 2 dimensões, mas ela é uma interpretação volumétrica do terreno. Aqui uma outra visada. Então, essa manipulação tridimensional do chão, com desníveis, percursos em rampas, arborização e texturas diversas, possibilitam permanências e fluxos que permitem concentrações, dilatações, tornando esse vazio de uma paisagem não compacta como um suporte potente, né, entre essas paisagens vivenciadas, que aqui eu mostro essa indissociabilidade entre arquitetura e urbanismo. E é isso. Obrigada, gente. Maravilha, Luciano. Muito obrigado, muito bom. E agora eu passo a palavra ao professor Hugo, que está na Bahia, na saída do aeroporto. Já estamos visualizando aqui, Hugo. Mas nós não estamos te ouvindo. Sim. Pronto, agora sim. Só uma dúvida. Um momentinho só. Vocês estão vendo a tela única? Sim, a tela única. Tela única, ok. Bem, eu me junto a todos, a todas, né, com a Luciana aqui presente, a respeito da importância do Ricardo articular esse grupo, essa pesquisa, vamos dizer, com essa geografia tão diversificada, envolvendo várias instituições e vários pesquisadores. Eu agradeço também o convite de estar aqui hoje com vocês. Este trabalho é parte de um esforço que envolve também, está a professora Mônica Junqueira de Camargo, que vai falar amanhã, que um dos temas não é arquitetura e gênero, é estudar arquitetas. E outro ponto, no caso específico do que eu vou trazer, é uma outra abordagem que vem ganhando muita notoriedade, que é tratar da Amazônia. Então, vamos juntar essas duas condições e vocês veem o Tiago de Mello, vocês devem conhecer, é o poeta amazônico que morreu este ano, né? E esta imagem, né, essa coisa de uma mitologia da Amazônia, do qual os humanos sempre extraíram coisas. Mas é preciso ocupar a Amazônia para ajudá-la a viver, a fim de que ela possa ajudar melhor o homem, quero dizer, a humanidade. Desde sempre, os humanos se buscaram formas de ocupar a Amazônia dentro de uma perspectiva de extrativista, quando não de pura exploração. E aqui nós temos 2 exemplos, né, deste momento, né, como foi a Estrada de Ferro-Madeira Mamoré, que é a origem de Porto Velho, e como essas casas, enfim, do ponto de vista da arquitetura, ocupar a Amazônia, são essas casas pré-fabricadas que foram construídas e estão na origem de Porto Velho e que nada mais existe, mas são casas pré-fabricadas, né? Casas pré-fabricadas, assim como outro esforço bastante conhecido do projeto do Oswaldo Arthur Bratic para a Vila Serra do Navio e Vila Amazonas, que foi também outro esforço de exploração do manganês no Amapá, e que resultou numa experiência em que todos os arquitetos amazônicos hoje levam como referência, né, na Vila Serra do Navio, essas casas geminadas, em que o Bratic desenvolveu esse desenho que o Bruno pode usar para suas considerações, né, de como uma casa pode ser toda ela ventilada com teto de cimento amianto, ventilação, etc, etc. Enfim, os esquemas que o Bruno nos mostrou, né, é este esquema que o
Oswaldo Bratt, que fez em 1956. E disso resulta essas casas, né? Não vou falar do empreendimento como um todo, mas essas casas com elementos vazados, com beirais, e o Bratt que vai desenvolver uma série de tipologias dentro desse princípio que hoje chamamos de arquitetura bioclimática. Eu só vou passar rapidamente. Conjunto de tipologias ou variações que ele desenhou no sentido até de criar uma paisagem diversificada de moradias para os mineradores e operários, né? Então, são esforços da arquitetura. Em que sentido a arquitetura pode interferir na paisagem amazônica? E aqui nós temos dois exemplos, que seja Madeira Mamoré, ou essa forma organizada de urbanizar regiões, como, nesse caso, a 200 quilômetros de Macapá, né? Com toda a infraestrutura, todo um projeto arquitetônico e urbanístico altamente detalhado, que é o pormenor. Que é o assunto, veja, então, até desenhar caixilhos, né, a partir de material disponível na região, com perspectivas, enfim, são venezianas. Bom, mas o meu tema aqui é ver nesses antecedentes como é que hoje a Amazônia, com esse universo complexo que estamos vendo todo dia nos jornais, né, temos essas experiências como esta floresta ativa. Apoio ao desenvolvimento territorial da RESEX. Um pouco para... desculpe, o computador deu uma travada. Ali. No meu momento, deu um problema. Bom, RESEX é reserva extrativista. É uma estrutura... Desculpe, a minha cola sumiu. Um momentinho só. Bom, o que são RESEX? Enfim, talvez seja uma terminologia não muito urbana. São espaços territoriais protegidos, cujo objetivo é a proteção dos meios de vida e a cultura de populações tradicionais, bem como assegurar o uso sustentável dos recursos naturais da área. O sustento dessas populações se baseia no extrativismo, de modo complementar, na agricultura de subsistência e na criação de animais de pequeno porte. Pois então, o tema da nossa conversa aqui é um projeto de uma reserva por uma arquiteta. Essa reserva, esse RESEX, Tapajós Arapiuns. Vocês estão vendo o rio Tapajós? Bom, primeiro o rio Amazonas. Aqui o rio Tapajós e o rio Arapiuns. O que é essa reserva? É uma comunidade que vocês estão vendo, não sei se conseguem ler, né, da Reserva Extrativista Tapajós Arapiuns, assentamento extrativista Lago Grande. E o objetivo dessa floresta ativa, acho que dá para ver, um novo processo referencial de capacitação rural, visando modificar de forma gradual a atual dependência de práticas de corte e queima, em prol de empreendimentos e sistemas produtivos agroecológicos, integrados, sustentáveis e permanentes, que reduzam os impactos ambientais, o desmatamento, as emissões de efeito estufa, fixando carbono, ao mesmo tempo que contribuem com a segurança alimentar e elevam a renda familiar. Vocês estão vendo, então, o esquema dessa RESEX, Tapajós Arapiuns, né? Que, desculpe que o meu mouse está um pouco revoltado. Então, vocês, bom, isso é um pouco essa ideia do que é toda a região. Não sei se vocês veem que é uma área de 650 mil hectares, aproximadamente 20 mil ribeirinhos que são beneficiados ou estão trabalhando nessa RESEX Tapajós Arapiuns. Bem, essa experiência do Centro de Floresta Ativa é criar uma base para essa comunidade. Então, assim, muito rapidamente, um viveiro central, um bosque florestal, uma floresta de alimentos, sistemas de hortaliças orgânicas, de compostagem e minicultura, apicultura, aquicultura, piscicultura, unidades de beneficiamento. Então, foi uma iniciativa de uma ONG para construir uma unidade desse centro experimental e que, basicamente, a vida nessa reserva dessa natureza. Enfim, são coberturas em que a comunidade se encontra, se produz, faz trocas. Eu vou passar rapidamente, mais para ilustrar, que eu não vou explicar e nem dá tempo, né? Que tipo de extrativismo se faz?
É esta atividade que este centro... desculpe, só preste atenção, estou passando rápido, mas o tipo de arquitetura que existe por aqui. Essas casas, essas construções, que são as construções nativas, vamos dizer, nativas desse pessoal. Mas a construção da reserva, ou desse centro florestal, pressupunha uma verba de uma ONG ou uma verba pública para rapidamente executar este centro experimental. Mas aqui vocês têm uma pequena amostragem do tipo de atividade que essa população faz, né, de extrativismo, né? Esse tipo de cobertura, vocês estão vendo que é uma parede também, né? É uma prática local, da tradição construtiva local, que também foi aproveitado, mas isso vamos ver. Então, há um diálogo, há uma dialética dessa experiência com esse local. E esse foi o trabalho que a Cristina Xavier desenvolveu. Veja aqui, por exemplo, madeiras, né? Os desperdícios ou não, então as diferenças de madeira, que tipo de trabalho de carpintaria esse pessoal faz. Esta comunidade beneficiada, ou pelo menos que se pretende beneficiar, neste projeto que a Cristina Xavier desenvolveu em 2014, 2016, para uma ONG que pretendeu criar, a partir de um orçamento mínimo e que tinha que ser rapidamente gasto quer dizer, executado, né? Um orçamento executado. E ela, então, desenha um conjunto de instalações, infraestrutura, em última instância, para trabalhar com a população. Então, aqui são esses desenhos que vocês estão vendo, são partes do projeto executivo que ela desenvolveu. Com licença, 5 minutos. Todo detalhado, de maneira que as pessoas da região aprendessem também a fazer esse tipo de arquitetura. Como, por exemplo, veja, o sistema de esgotos, né? Isso me recorda muito o que o Bratic fez em Vila Serra do Navio. Ele especificava tudo, tudo, do mesmo modo que a Cristina Xavier também faz. E aqui vocês estão vendo a Cristina Xavier está aqui, né? Ela está aqui. Ela acompanhou todo o processo, na medida do possível, claro, as plantas, e todo o material foi, vamos dizer, pré-fabricado. E o pessoal aprendeu a construir. Por exemplo, esse detalhe, este carpinteiro-chefe é um carpinteiro dessa construtora ITA, aqui de São Paulo, que faz coisas de madeira, uma parceria que ela desenvolveu, ensinando as pessoas do local a trabalhar a madeira. Como se monta um canteiro, como se lê uma planta. E tudo isso não foi improvisado no local. Está tudo no projeto executivo, em que todas as peças estão programadas, previstas e executadas. Veja, por exemplo, essa tabela de pilares e, enfim, sistemas estruturais, o que permitiu construir isso rapidamente, dentro dos prazos, dentro do orçamento, para não perder esse recurso, posto que as pessoas nem sabiam como usar esse recurso, mas foi viabilizado pelo projeto arquitetônico. Aqui também, o uso do material local. Aqui usa telha, isso foi sistemas mistos, mas para as coberturas. Então, os vários edifícios, todos detalhados, projetados, detalhados, chegando a alguns desenhos a 1:5. O auditório, com todos os detalhes, todo o material
pré-fabricados, bom, pré-fabricado é uma maneira de dizer, né? Produzidos fora e trazidos, aparelhados e apenas para serem levantados, com a orientação do carpinteiro. E a Cristina Xavier acompanhou uma boa parte dessa experiência, né? Aqui já a obra pronta, quer dizer, já... E, então, este é um ambiente que se cria a partir de recursos limitados, prazos exíguos, para a construção de um centro experimental desta floresta ativa, para congregar esta população desta reserva extrativista Tapajós-Apiús. Peirais, tudo isso que o Bruno andou comentando. Este é o local, né? Esta área onde existe essa, enfim, essa concentração, isso que está aqui nessa imagem aqui. Vocês estão vendo, então, essas várias unidades foram construídas, projetadas e construídas pelo pessoal da própria comunidade da reserva. A Cristina Xavier, esta arquiteta. Como eu tenho 1 minuto, eu desconfio que, conversando com a Cristina, lembrando da experiência da Lina Bobardi, ou conversando, bom, com a Carmen Portinho, eu estou começando a desconfiar que existe uma maneira das mulheres olharem a arquitetura e projetarem. Mas isso é assunto para outra conversa. Obrigado. Excelente, Hugo. Aí é outra sessão. Eu estou aqui com o objetivo de coordenar esse debate. Eu não vou começar, mas eu queria que a audiência se manifestasse, antes de que eu possa fazer alguma costura aqui entre as falas. Acho mais importante nesse momento, né? Porque, de alguma maneira, quem participa como autor conhece um pouco o trabalho do outro, mas a gente quer promover o diálogo com a audiência. Então, se alguém, por favor, querida Ruth, o privilégio de contar com você aqui. Bem, pode fazer a sua colocação. Boa tarde, colegas, tudo bem? O privilégio é todo meu de estar com vocês, pena que não é ao vivo. Eu queria fazer um comentário que talvez seja totalmente, assim, dispensável, mas o que eu achei mais interessante é que o tema é a arquitetura contemporânea, e o que eu vi foram modos contemporâneos de ver a arquitetura. Eu achei que todos vocês apresentaram maneiras muito contemporâneas de enxergar as coisas, seja uma Brasília, que já é sexagenária mais até, embora aquela obra da Casa do Professor seja contemporânea, nesse sentido de que ela é recente, né? Mas olhar o lugar, né? Olhar as obras, olhar a margem do rio, olhar o concurso, olhar de uma maneira, eu diria, quase pragmática, no bom sentido da palavra, de ver, bom, o que temos, o que há, e como é que a gente enxerga isso, e como é que se pode entender, né? Ou seja, e também achei, o segundo comentário é que 2 ou 3 pessoas falaram assim, eu não tenho distanciamento. Olha, eu acho que tem sim, viu? Porque eu acho que 20, 30 anos de pós-graduação e de pesquisa, que afinal nós estamos no encontro disso, ensinaram a vocês todos, as novas gerações de arquitetos, em saber fazer esse jogo do distanciamento, o jogo de que quando você se projeta, você é o personagem, e quando você faz a análise crítica, você é outro personagem, como qualquer coisa. A gente se passa pelo dia sendo vários personagens, é mãe, depois você é pai, depois
você é professor, depois você é um transeunte, sei lá, né? A gente não é, né? Então, eu achei interessante porque as análises feitas, inclusive sobre as próprias obras, conseguem manter uma certa objetividade, distanciamento crítico. Evidentemente que a objetividade total não existe, então, portanto, ninguém está esperando que ela aconteça, mas eu acho que é uma coisa que também contemporânea, que eu acho que a pesquisa nos ensinou a lidar com esses dois universos né? Meus professores dos anos 70, o Hugo pode me contar se eu estou mentindo, eles jamais mostravam um projeto deles mesmos nessa suposição de que eles não seriam objetivos, o que a gente teria aprendido tanto se eles mostrassem os projetos deles, né? Não a pena, realmente. Então, eram só 2 comentários, não vou comentar a cada apresentação em particular, assisti com muito prazer, e tenho o livro da Luciane, assinado. E é isso. Obrigada. É só um Maravilha. comentário para iniciar aí, para ver se o povo se anima a falar alguma coisa. Eu não tenho ainda. Então, ainda tá, a gente tem aí mais 2 perguntas para a audiência, e aí qualquer coisa eu faço a costura e dou mais uma rodada para cada um, para a gente finalizar 5 minutinhos antes, porque algumas pessoas já têm um compromisso. Ruth, Samira eu estou com o levantou seu a mão. livro aqui, ó. O da Luciana eu não estou ainda, mas o seu já está aqui. Esse eu não tenho. Samira levantou a mão ali, Ricardo. Por Samira favor. Santos. Por favor, Samira. Tá, me ouvem? Sim, é um prazer tê-la aqui. Que mesa maravilhosa. Ruth, olha aqui. E eu prometo compartilhar os livros depois. Pois não, Samira. Queria fazer uma pergunta ao Bruno. Bruno, como você chegou naquelas três imagens, né, que formam um diagrama, pensando que esse caminho seja exatamente aquilo que você se pergunta, né, no Nordeste ou do Nordeste? Como é que você escolheu aqueles 3 dentre uma infinidade, assim, olhando para essa arquitetura que você produz e vivencia? Bruno, antes que tu responda, eu queria fechar o ciclo das 3 perguntas para a gente deixar a conversa mais animada. Então, mais alguém gostaria de fazer uma pergunta? Ricardo? O Hugo levantou a mão. Vai lá, Hugo. Já pegando carona com a Samira, bom, o Bruno não mencionou o roteiro de construir o Nordeste, que é uma base clássica, né? Mas talvez a minha dúvida a respeito de pesquisas nesse campo é que o Bruno trouxe só casas ou edifícios térreos. E isso era uma realidade quando o Armando de Holanda fez aquele roteiro, né? Bruno, o que você acha hoje? Que a gente aprende nos cursos, de conforto, né? Que a incidência do sol maior nos edifícios térreos é na cobertura. E que nos edifícios em altura, não precisa ser um arranha-céu, né? É nas laterais. Na medida que cada vez mais estamos... claro, estamos falando de Fortaleza, São Paulo, Brasília, ou enfim, mas cada vez mais os edifícios e a densidade das cidades vai aumentando. E nem Manaus está aqui, né? O Cereto estava aí, mas enfim. Como você vê esse discurso do Armando de Holanda, da ventilação natural, e uma série de dispositivos, né, elementos vazados, coberturas, que em Serra do Navio é perfeito, aquelas casas são perfeitas. Funcionaram muito bem há 60, 70 anos, funcionaram muito bem naquele ambiente amazônico. Mas e agora nas cidades? Como você vê esta maneira de construir no Nordeste? Bom, agradecer as perguntas. Vou começar aqui. O Ricardo, como é daqui também, ele pode ir, né, complementando. Sobre a primeira, da Samira, a gente tinha o recorte dos escritórios que foram selecionados para o evento, né, para a arquitetura contemporânea no Nordeste. Então, a gente pegou
deu um review, né, o evento, assim, tentou, e a gente tinha essa provocação, que aí, entrando um pouco na pergunta do Hugo, era, a gente notava que essa questão do clima era sempre a pauta quando se falava na arquitetura daqui, então a gente tentou, inclusive o livro que sempre se fala, né, o roteiro para construir no Nordeste é muito em cima do clima e tudo, então a gente primeiro teve essa ideia, né, de a partir do repertório que a gente, porque quando a gente fez o evento, a ideia era primeiro ter uma diversidade de lugares, né, então a gente tentou pegar quase todos os estados, não conseguimos todos, mas quase todos do Nordeste, e aí depois de mostrada esse panorama, né, a gente entrou com o tema do clima. E aí, observando isso, surgiu essa questão assim de como é que a gente olha para o clima menos como um clima único, como algo que já dá uma solução meio a priori, assim, e tentava identificar estratégias que podiam até ter o mesmo objetivo no fim, mas que tinham repercussões formais mesmo, espaciais diferentes. E a gente acabou chegando nesse desenho mais operativo mesmo, né, que seria quase sintetizar estratégias distintas nesses três âmbitos, né? Uma que parece se prolongar, né, para prolongar a sombra, uma que parece criar escalas de transparência, né, de permeabilidade, mas com algum tipo de proteção, e outra que se fecha mais, né? De fato, dentro do que a Luciana estava falando, essa que torna o dentro fora, né? Traz o fora para dentro de uma forma a se proteger desse clima. Então, foi um pouco por aí, assim, foi uma abordagem possível dentro do tema clima, enquanto estratégia projetual, assim, nosso objetivo assim, tem sido mais isso, de alguma forma tentar achar estratégias projetuais e menos criar espécie de maneiras específicas, assim, mas estratégias que vão tendo diferentes repercussões, né? Inclusive materialidades diferentes. E aí eu acho que isso que o perguntou, acho que é um pouco a chave, assim, porque reconhecendo a importância e a síntese impressionante que é o roteiro para construir no Nordeste, talvez ele seja um pouco, ele sirva de base para essa discussão que eu acho que é bem mais complexa hoje, né? Porque, por exemplo, isso construir frondoso em determinados contextos não é possível, né? Então, tem outras questões aí que vão, a própria verticalização que você falou, né? Um tema que de alguma forma traz outros tipos de preocupação, mas por isso também que a gente tentou falar um pouco disso, né? Assim, não um roteiro, mas maneiras de construir nesse Nordeste, né? Que maneiras podem vir a partir dessa complexificação de programas, de tipo de edifício, de contextos urbanos ou rurais, enfim. De orçamento, né? Às vezes você tem um orçamento que é possível ter certas estratégias, ou você tem que usar mais estratégias passivas mesmo, mas que de alguma forma a gente tentasse chegar numa síntese um pouco menos de desenho e mais de estratégia. O objetivo um pouco daqueles diagramas era esse. E eu vejo que, assim, apesar de que nesses exemplos que eu mostrei, o máximo que chego, acho que é um que tem térreo mais um, né? De fato, essa estratégia de prolongar alpendres, prolongar varandas, ou criar segundas peles, ou de alguma forma se fechar um pouco mais, isso pode ir em várias escalas de edifícios, né? Pequenos edifícios, grandes edifícios, edifícios verticais também. Eu acho que, de alguma forma, esse diagrama, por ele ser quase essencial, assim, a ideia é que ele pudesse ser, por exemplo, empilhado, ou expandido, ou manipulado de forma a ser aplicado em estratégias as mais distintas, assim. Não sei se respondi as questões, mas o Ricardo pode complementar aí. Na verdade, eu acho que não tem resposta certa, não tem gabarito para a pergunta. Bem, gente, a gente já está aqui se aproximando do final, eu acho que vale a pena fazer uma síntese.
inclusive eu acho que a leitura da Ruth é muito lúcida, ao entender que são realmente modos contemporâneos de ver a arquitetura, não à toa o tema é o projeto plural. Então, essa qualificação, esse adjetivo, é no sentido de entender que essa pluralidade tem a ver com essa escala, né, que vai, conforme eu falei no início, nesses 50 tons de cinza entre a escala, eu não diria nem urbana, mas, né, como a Luciana bem falou, da escala infraestrutural, entendendo que urbano é essa coisa dispersa, de fato, né, hegemônica, sem dúvida, hoje nas dinâmicas urbanas contemporâneas, até essa questão da escala do edifício. Então, plural nesse sentido. E eu acho que eu teria assim, várias entradas para a gente discutir aqui, né? Sobretudo em relação ao fato dessa pluralidade estar presente também nessa noção do que é o projeto, que ele, cada vez mais, essa dimensão técnica e essa dimensão política presente sempre no projeto, ela precisa ser enfrentada pelos arquitetos, né? Então, eu acho que na fala do Fabiano, na fala do Sérgio, isso fica muito evidente. A própria escolha de ter ou não ter um concurso, ou entender que o termo de referência já é o projeto, porque o projeto é a agenda, é a discussão, né? Mais ampla, participativa, coletiva, inclusiva, no que se pensar como consequência para a materialidade, de fato, do projeto. Então, isso é uma coisa importante que eu queria frisar. Essa pluralidade também em relação à questão da escala, né? Eu acho que é muito bom ver a fala da Luciana e perceber Brasília de uma outra forma, de ter entradas aí, inclusive para entender que fragmentos dessa cidade não compacta estão em todas as metrópoles, né? Nas suas zonas metropolitanas, então aí dá uma frente de discussão muito grande, que não tem só a ver com o caso de Brasília, mas a ver com muitas outras metrópoles, inclusive entendendo a natureza como um insumo importantíssimo para o projeto, né? Acho que em todas as falas a questão dessa possibilidade de intervir e que o projeto é o meio para intelectual, evidentemente, e também nessa aproximação com a dimensão prática, para transformar a natureza. Então, acho que transformar ou se adaptar ao clima, etc. Então, acho que essa questão perpassa e atravessa todas as falas, né? E, por fim, eu acho que eu queria deixar aqui como reflexão como essa discussão, como esse modo de ver a arquitetura contemporânea e o projeto plural, ele se desdobra das nossas práticas nos ateliês de ensino-aprendizagem do projeto. E eu acho que isso é uma forma importantíssima da gente refletir sobre essa mudança, porque eu acho que de uma forma mais otimista não é nem ver a crise do projeto, mas é uma mudança de estatuto da profissão, de como é que a gente pode, a partir dessa perspectiva, promover práticas distintas dentro do ateliê do projeto, e eu acho que só assim a gente vai conseguir fazer repercutir em grande medida essa discussão que foi colocada, né? Inclusive a questão do ambiente, a questão de gênero, etc. Acho que a gente está num momento assim de bastante reflexão crítica e os arquitetos precisam responder a essas demandas e agradecer mais uma vez aí a presença de todos e pedindo que cada um rapidamente, em um minuto, dê um alô. Eu acho que um desdobramento disso aqui é a tentativa de organizar no próximo ano um evento específico para tratar do tema, que ele não seja online, que ele seja presencial, tá? Aí vou dizer logo que vai ser aqui em Fortaleza. Eu prometo um passeio de barco na orla para atrair vocês. Então, vou começar na sequência. Por favor, Fabiano. Ricardo, mais uma vez, agradeço, ótimo participar. E como as pontes estão até onde a gente não espere as conexões, eu vi lá que o engenheiro que está trabalhando nesse projeto lá, que trabalhou nesse projeto que o Hugo citou, Arquimedes,
é o mesmo que tem trabalhado com a gente em Belém, que trabalhou em Porto Alegre, essa questão do uso da madeira, essas aproximações humanistas entre engenharia e arquitetura. Arquimedes Costa eu considero um dos mais brilhantes engenheiros no campo da madeira. E, Hugo, depois eu quero conversar mais com você sobre essa pesquisa. Um abraço, gente. Obrigado. Sérgio, acho que você está com o microfone desligado, querido. Desculpe. Vou na sequência aqui, vou gastar meu minuto para apoiar veementemente a proposta do Ricardo de fazermos esse encontro lá no Ceará com o passeio de barco esse e outros que tais. Eu depois vou mandar uma lista de reivindicações, viu, Ricardo? Já, e para combinar com o meu artigo ali, eu acho que comeremos caranguejo, né? Vai ser o prato principal. Pronto, vai ser o combo completo. Bom, não, eu agradeço muito, foi uma oportunidade ótima de a gente trocar experiências e impressões, né? E espero, de fato, que a gente consiga fazer outros encontros como esse e talvez com mais tempo também, né, Ricardo? A gente, nesses congressos maiores, fica muito espremido no tempo de apresentação e debate, né? Eu acho que nós, fazendo um encontro específico, a gente tem condições de acomodar melhor o nosso tempo e ter um melhor aproveitamento. Um abraço a todos, estamos em contato. Obrigado. Está prometido e está gravado, não vou nem poder mudar de ideia. Vai lá, Bruno. Bruno vai me ajudar a receber vocês. Não, essa parte aí pode deixar. O caranguejo eu fico responsável, Ricardo, fica pelo barco aí. Não, também agradecer ao Ricardo, né, pelo convite, fazer parte desse grupo. Prazer estar com vocês. Gostei demais da mesa, dos temas e, enfim, das questões também. O Hugo e Samira, se quiserem depois continuar a conversa, tenho interesse aí da gente desdobrar um pouco esse início de trabalho que foi esse artigo. Ok? Obrigado. Um abraço para todo mundo. Obrigado, Bruno. Luciana. Bem, eu também queria agradecer e principalmente ter o prazer de conhecer gente nova e também rever aqui velhos amigos, muita gente que a gente acaba não se cruzando tanto. E eu quero reiterar, viu, eu já tinha feito um convite em particular com o Ricardo, mas agora eu vou, viu, Ricardo? Agora você não vai ter mais como fugir, que vai estar gravado também. Para o Ricardo ser editor de um dossiê especial na Paranoá sobre essa questão dessa pluralidade em projeto, arquiteturas contemporâneas, tudo. Então, a gente já pode pensar numa chamada mais ampla aí para a revista Paranoá, viu, Ricardo? Não vai ter como escapar. E eu estou dentro dessa viagem aí. Inclusive, meu avô é cearense de Sobral, então eu vou adorar ir para o Ceará. Maravilha. É uma honra e um desafio grande ser editor dessa revista, mas vai ser com prazer. Obrigado, viu, Luciano? Hugo. Bom, também quero agradecer essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Bom, Fabiano, nós estamos fazendo uma pesquisa sobre as mulheres arquitetas, e a Cristina Xavier tem vários projetos experimentais, junto com a Hélio Olga, de arquitetura de madeira. Ela está acabando de construir uma casa para o filho do Hélio Olga, né? Mas também, amanhã, não percam, porque a Cristina Xavier fez um projeto para o Fernando Meirelles, o cineasta, né? Do estúdio dele, o O2, né? Que é uma coisa extremamente urbana, de reciclagem de galpões industriais, que amanhã, enfim, nesse mesmo horário, nesse mesmo, como é que é, Bate-Canal, né? A Mônica Junqueira Camargo vai estar falando sobre esse projeto. Mas é isso aí. Obrigado. Muito obrigado. Então, gente, a gente coloca o ponto final aqui. Aliás, reticências, porque o evento continua, né? Vai ter hoje a parte aí das premiações. Amanhã tem essa mesa aqui, parte 2, a missão, tá bom? Estão todos convidados também. E eu agradeço mais uma vez, e eu agradeço o elogio que a Ruth fez por a gente ser jovem. Ela também, o Hugo também, são inspirações, sempre. Tá? Bom, eu é que não sou mais. Obrigado, gente. Um abraço. A gente vai se falando.
Tchau, tchau. Obrigado também aí ao apoio técnico, né, do André. André, você é neto do Arnaldo Porquim Pauliello? São os parentes distantes, professora. Eu Ah, tá acho. bom, então. Um abraço, gente. Tchau, Só tchau. Obrigado, aproveitando, André. acabou de sair um Oi? livro, acabou de sair um livro sobre o Arnaldo Pauliello, hein? Ah, legal. Eu publiquei um artigo na revista U sobre ele. Epa, acabou de sair um livro, pelo Gui, o filho, né? Ok? Abraço, gente. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, pessoal. gente. Um Tchau. abraço.